Pega aí sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia, e nós vamos ler esse texto do Evangelho de João, capítulo 9. Essa passagem é uma passagem muito interessante, uma história muito interessante, que Jesus teve com seus apóstolos, seus discípulos, porque ele cura um cego de nascença. Cura um cego de nascença. Então eu quero que você preste atenção nessa história, porque ela vai trazer para nós uma mensagem muito importante, que Jesus não nos deixa em trevas. Ele é a nossa luz, e nós vamos ver isso através desse texto, tá bom? Muito bem, João capítulo 9 começa assim: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava aqui ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo, sou eu. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura na terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: como pode um pecador fazer isso, fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. E perguntaram: é esse o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? E responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. E aí, pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram:
o que ele fez? Como abriu seus olhos? Ele respondeu: eu já disse, vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. Aí o homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tinham sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado e tem a ousadia de nos ensinar. E fizeram o que com ele? O expulsaram. Aí olha só o que acontece. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E disse Jesus: você já tem o visto, e é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Gente, nós vemos aqui uma história maravilhosa de uma cura milagrosa feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, a gente sabe que ele fazia muitos milagres. E provavelmente a gente tem outros relatos de cegos que ele curou no Novo Testamento, e provavelmente ele deve ter curado mais outros cegos e outras pessoas. A palavra de Deus diz que ele fez muitos sinais e muitas maravilhas, mas esse aqui foi de uma forma especial. E ele foi relatado para a gente justamente porque a gente tem essa forma, para que a gente tenha essa forma especial de ver o que aconteceu com esse homem. Porque era um homem que estava mendigando, era um homem que não tinha esperanças, era um homem que, provavelmente aqui já adulto, né, bem adulto, os seus pais até falaram isso, ele tem idade, perguntem para ele, não tinha outra opção de vida a não ser mendigar. Aí vem aquelas perguntas, né? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Para que eu sirvo? Eu estou aqui para fazer o quê? Deus me colocou nessa condição, por quê? E muitas vezes essas dúvidas, essas incertezas, chegam até as nossas vidas também. Você já se perguntou alguma vez assim? Você já se perguntou por quê? Obrigado, meu amigo. Por que Deus colocou você nessa posição que você está agora? Por que Deus colocou você nessa família que você nasceu? Porque tudo tem um propósito. Tudo tem uma razão. E Deus, Ele não brinca com a gente, sabe? Esse negócio de, não sei o que eu quero fazer agora, vou colocar ele em qualquer lugar. Não. Ele sabe exatamente por quê. E Ele tem um motivo bem claro para você estar onde você está, na sua família, no seu trabalho, aqui nessa igreja, nesse momento. Ele tem uma razão muito boa para você. Uma das coisas maravilhosas do Senhor Jesus, e se você não o segue, você devia estar seguindo Ele, é que Ele não nos deixa em trevas. Quer ver? Só para você não ter que acreditar em mim. Vira uma página para trás aí no capítulo 8, no versículo 12. Olha o que ele diz nesse versículo. João capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou o quê? A luz do mundo. E olha só o que ele diz: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Gente, ele está prometendo que quem segui-lo não vai ter trevas na sua vida. O que são as trevas? Trevas é aquela situação onde a gente está
sem saber o que está acontecendo, você não consegue, está escuro, você não sabe que passo que você vai tomar, às vezes é uma decisão que você tem que tomar na sua vida, mas a coisa está tão nebulosa, tão ruim, que você não sabe para onde vai. Às vezes é relacionado com a sua vida material, mas às vezes é relacionado com a sua vida emocional, problemas emocionais que surgem, relacionamentos que são dificultosos, e às vezes até com respeito à vida espiritual. O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? O que vai acontecer comigo se eu morrer nesse momento? Para onde eu vou? Porque respostas tem de monte, mas a verdade é uma só. O que ele diz aqui, nesse versículo, essa promessa, é que quem o segue não ficará em trevas, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, ele vai nos dar o esclarecimento daquilo que é a nossa vida agora, para que a gente possa também ter a esperança da vida eterna. Você quer parar de andar em trevas? Você quer parar de ficar morrendo de dúvidas sobre o que você é e o que você tem que fazer? Siga o Senhor Jesus. E é isso que ele ensina nesse milagre, né, nessa história que ele colocou aqui para a gente. Tá bom? Jesus é a nossa luz e Ele vai iluminar a gente nesse sentido. Eu quero tentar responder, através dessa história, duas questões, que são questões bem importantes da nossa vida. A primeira questão é: quem somos nós nesse mundo aqui? Foi o que nós acabamos de cantar, né? Quem somos nós? Quem sou eu? E a segunda, o que eu estou fazendo aqui? Existem outras perguntas filosóficas, tá bom? Mas eu quero me deter nessas duas hoje. Vocês me ajudam? Tá bom? Se eu esquecer de responder, vocês me chamam a atenção, tá bom? Mas você vai ver que ele tem como responder essas perguntas aqui nesse texto. Para quê? Para que a gente não ande em trevas. Para que a gente tenha o esclarecimento que ele quer que a gente tenha. Então, vamos começar com a primeira pergunta, para que a gente possa receber a luz da vida e luz para já. Quem é você? Quem é você? Quem somos nós? Ele começa colocando essa situação aqui. Lembra que ele está no capítulo 8 falando para os homens a respeito dessa luz que ele é. E ele chega e ele de repente está passando pelo caminho e se depara com esse cara que era cego. E ele vai lá, sem que o cego peça nada, e faz o milagre para ele. Você viu o cego pedindo alguma coisa? Não, ele foi lá e chamou o rapaz e falou: vem aqui, vem aqui. Pegou saliva, cuspiu, não sei exatamente como ele fez, passou no chão, misturou com terra, passou nos olhos do rapaz e falou: vai se lavar, lá naquele tanque, que ficava um pouco distante desse lugar onde ele estava aqui. E o rapaz obedeceu o Senhor e foi para aquele lugar para se limpar. E como você sabe da história, quando ele volta curado, enxergando. Essa é uma condição, simboliza a nossa condição como humanidade. Você sabia que a humanidade também, na Bíblia, é chamada de cega? Dá uma olhada nesse versículo de 1 Coríntios capítulo 4, versículo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que fala a respeito dessa situação. O apóstolo Paulo diz que o Deus dessa era, e olha, o Deus ali está escrito com letra minúscula propositalmente. Deus dessa era, não está falando de Deus o Pai não, está falando de coisa ruim. Tá? Aquelas pessoas que seguem, mesmo sem saber, esse Deus. Ele diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para quê? Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O homem, naturalmente, ele é cego para as coisas de Deus. O homem, naturalmente,
ele não consegue enxergar aquilo que Deus coloca na sua vida por causa de um fator que existe dentro da sua vida. Sabe qual é esse fator? O pecado. Você tem pecado? Você é pecador? Pecadora? Todos nós somos pecadores. E nós nascemos nessa condição de pecador. É interessante você notar, né? Você precisa ensinar uma criança a fazer coisa errada? A fazer birra? Alguém já ensinou aqui uma criança a fazer birra? Ou ela sabe fazer sozinha? Por quê? Porque tem aquele espírito pecaminoso já dentro dela. Nós nascemos já com essa situação de pecado. Inclusive, a Bíblia nos chama não só de cegos, mas de mortos espirituais. Dá uma olhada comigo em Efésios capítulo 2. O livro de Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala justamente a respeito dessa condição. Ele começa o versículo 1 falando assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha só, mortos, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Gente do céu! Essa era a nossa condição. Mortos, afastados de Deus e com a ira de Deus sobre a gente. Gostou? Epa, não é uma condição boa para a gente estar, mas essa é a condição que a gente está como mortos espirituais, como cegos espirituais. Mas no versículo 4 desse mesmo texto, tem uma palavra que começa esse versículo, que eu acho maravilhosa. A palavra é todavia. Em outras traduções diz mas. O que ele está colocando aqui? Uma mudança de moeda. Você estava, por causa dos seus pecados, preso a cada um deles. Estava cego para as coisas de Deus. Estava morto espiritualmente. Mas, todavia, ele continua: Deus, que é rico em misericórdia, e pelo grande amor com que nos amou, deu-nos o quê? Vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. O que é graça? Algo que a gente não merece. Alguma coisa que você ganha de graça é uma coisa que você não tem que fazer nada para receber. Essa é a condição que Deus dá para a gente. Em Cristo, Ele nos dá a salvação de graça. No versículo 6 ele diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, mostrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes, para que nós as praticássemos. A ideia aqui é que você é tão ruim, pecaminosamente ruim, que Deus não reforma você. Ele não pede de você outra coisa. Ele dá a salvação para você de graça. Basta você acreditar nisso. A salvação vem de graça para a gente. Essa é a condição que ele coloca aqui. Da mesma forma que esse cego estava lá mendigando, sem esperança, em trevas, completamente em trevas, Jesus, sem pedir nada para ele, sem requerer dele nem que o seguisse,
ele vira para ele e fala: vem cá. Passa o barrinho nos olhos dele e fala: vai se lavar. O que esse cara estava pensando quando ele estava percorrendo o caminho até chegar no poço para ele poder se lavar? O que você acha que estava passando na mente dele? Certamente ele sabia quem era Jesus. Ele já devia ter ouvido falar das coisas que estavam acontecendo. E Jesus sujou a cara dele, então deixa eu ir lá me lavar, né? Mas ele foi e não pegou qualquer água ali pertinho, não. Ele obedeceu o que o Senhor estava falando para ele, porque ele sabia que alguma coisa importante ia acontecer. Será que passou pela cabeça dele que ele ia ser curado de verdade? Por que não? Será que ele duvidou? Pode ser que sim, não sei. Mas o que a gente sabe é que ele foi lá e fez exatamente o que Jesus mandou ele fazer. Ele estava no momento certo para poder receber de Deus a salvação. Gente, você não está aqui por acaso. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Deus quer tocar no seu coração também. Talvez você está em trevas. Talvez você está precisando dessa luz que o Senhor Jesus Cristo nos dá. E Ele veio justamente para isso, para nos tirar desse meio de trevas e nos dar a sua luz. Jesus, Ele veio no mundo para que a gente não ande mais em trevas. Quem é você? Se você é um cego espiritual, você pode agora, pela fé, se tornar um filho de Deus. Olha o que diz Atos capítulo 26, versículo 18. Olha só. Para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A ideia é que a gente saia desse mundo de trevas, do domínio do diabo, e nos coloquemos agora na graça do Senhor, diante dele, pela fé. Ele fez essa transição para a gente. E você é a Bíblia chama de vaso, um receptáculo, um lugar onde a graça de Deus vai atingir. Você é um receptáculo da graça de Deus por você, das obras de Deus por você. É um milagre da salvação. O cego se transformando em luz. E Jesus pode ser essa luz para você. A graça de Deus pode salvar você agora. Você tem certeza que se você morrer agora, você vai para junto do Senhor? Você vai para o céu? Porque você tem pecado. E o pecado, a palavra de Deus nos diz que a recompensa pelo pecado é a morte. E morte eterna. Inferno. Inferno? Inferno. Você sabia que Jesus ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu na Bíblia? Para alertar a gente de verdade para esse lugar terrível. O salário do pecado é a morte. A graça de Deus pode fazer com que você seja agraciado e receba a salvação nesse momento. Ou pode ser o cumprimento da missão para você, se você já é salvo, fazer discípulos. Agora, quem é a luz? Nós somos a luz para as pessoas. Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus deixa isso bem claro. Ele fala: vocês são a luz do mundo. Vocês devem dar continuidade àquilo que eu estou fazendo. Ele fala: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vocês são a luz. Não dá para esconder essa luz. Agora a luz somos nós. Lembra que o Senhor Jesus disse aqui, olha comigo de novo, no capítulo 9 de João, ele fala no final, no versículo 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que ele quis dizer com isso?
que quando ele saísse do mundo, quem é que seria a luz? A gente que recebe o Senhor como Salvador. Então, quem é você? Há uma resposta bem clara que você pode dar. Você é um pecador que merece um inferno. Mas nesse momento, você pode transformar essa sua condição em alguém que recebe a graça de Deus, o perdão de Deus no seu coração, Ele limpando os seus pecados e conduzindo você para a salvação junto com todos nós. A decisão é sua, é para aquele que crê, para aquele que realmente deposita a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Você lembra que depois o cego, Jesus foi se encontrar com ele? Você lembra da história que a gente leu? Quando ele foi expulso da sinagoga, Jesus foi ao encontro dele. Não foi ele que foi procurar Jesus. Jesus foi ao encontro dele pela segunda vez. Uma para curar e agora para se mostrar para ele. Ele vira o homem e diz: você crê no Filho do Homem? Versículo 35. Você crê no Filho do Homem? E ele falou: quem é, Senhor, para que eu possa crer? E ele falou: sou eu. E aí vem a declaração de fé dele. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E aí o que ele fez? O adorou. Você adora Jesus Cristo como seu Salvador? Você tem certeza que Ele mora no seu coração? Você abriu já o seu coração para que Ele pudesse entrar? Porque isso você pode fazer agora, pela fé. Basta acreditar, abrir a sua mente, abrir o seu coração e pedir para Ele entrar no seu coração, limpar os seus pecados. Isso é de graça. É a graça de Deus atingindo você. Quem é você? Uma pessoa que está a passos largos indo para o inferno? Ou alguém que pode receber a graça de Deus, que já recebeu a graça de Deus e vai estar indo com Ele para o céu? Essa é a condição desse homem. Esse homem, se você for para o céu junto comigo, nós vamos nos encontrar com ele lá. Viu? Nós vamos poder conhecer esse cara, porque ele creu no Senhor Jesus Cristo, ele adorou o Senhor Jesus Cristo. Você pode fazer essa decisão ainda hoje, tá? Então, quem é você? Quem é você? Qual era a segunda pergunta mesmo? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? No versículo 3 ele responde, inclusive para esse homem que estava em trevas, né? Quando perguntaram para ele se os pais dele ou ele tinha pecado para que nascesse cego, aí Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Gente, Deus coloca às vezes a gente em determinadas condições simplesmente para que Ele possa agir na vida da gente. Ele possa operar maravilhas na vida da gente. A gente está aqui para que a obra de Deus se manifeste em nós. Nós estamos aqui para que o Senhor faça a sua obra na nossa vida. E olha, isso não tem a ver, por exemplo, com religião, sabia disso? Não tem a ver com tradição. Inclusive porque, se você olhar aqui no versículo 16, quando ele foi levado diante dos fariseus, né, que eram os religiosões daquela época, ele foi praticamente escorraçado. Os fariseus chegaram para ele e falaram coisas que eram contrárias à sua própria religião. Alguns fariseus, olha só no versículo 16, disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Ele está falando, sabe por que a gente pode dizer que esse Jesus não é de Deus? Porque ele não guarda o sábado. O que era a guarda do sábado?
Havia um mandamento no Velho Testamento para que os judeus guardassem o sábado, mas os judeus daquela época fizeram o sábado virar uma coisa tão grande, por causa da sua tradição, por causa da sua religião, que eles começaram a falar que ninguém podia fazer nada no sábado, nem alguma coisa boa, nem alguma coisa boa. A Bíblia realmente nunca proibiu ninguém de fazer coisas boas no sábado. Proibiu sim, trabalho no sábado, para que o sábado pudesse ser um dia de descanso. Mas se você olhar depois em Lucas capítulo 14, versículo 6, ou Mateus 12, 18, você vai ver que Jesus é o Senhor do sábado. Ele vira para os fariseus e fala exatamente isso. Você acha que você não pode fazer coisas boas no sábado? Você pode. E ele curava no sábado. Ou seja, nós não estamos aqui para cumprir tradição. Nós não estamos aqui para seguir religião. Nós estamos aqui para seguir Jesus. Para seguir aquilo que Ele nos ensinou. Muitas vezes a gente deixa de seguir aquilo que Jesus ensina para seguirmos religiões, para seguirmos conceitos de homem. Por exemplo, fazer o sinal da cruz. Você sabe onde a Bíblia ensina a fazer o sinal da cruz? Porque o sinal da cruz é feito todas as vezes que se passa na frente da igreja, né? As pessoas são ensinadas a isso. Eu fui ensinado a isso. Mas a Bíblia não fala nada sobre fazer sinal da cruz. Não pode comer carne na Sexta-feira Santa. Não é uma tradição? Não existe isso. Jesus nunca ensinou que não pode se comer carne na Sexta-feira Santa. Tem que orar de pé. Alguém já falou isso para você? Ou de joelho. Se você não orar de joelho, não vale a sua oração. Quando eu estava no seminário, houve uma discussão entre professores do seminário a respeito de você terminar a oração falando em nome de Jesus, amém. Alguns estavam falando que se você não terminasse a sua oração falando em nome de Jesus, amém, a oração não seria ouvida. A gente não vê nenhuma oração assim na Bíblia. A gente ora em nome de Jesus porque Ele nos ensinou a fazer. E aí a gente pode colocar um monte de outras tradições, um monte de outros preceitos religiosos que muitas vezes a gente segue sem a coisa estar na Bíblia, sem que isso esteja na Bíblia, sabe? Aquele pode, não pode, eu posso isso, não posso aquilo, essa música pode, essa música não pode, aquela atitude pode, aquela outra atitude não pode. Espera aí, gente. Vamos seguir quem? O Senhor Jesus Cristo e não as tradições. O que Ele faz aqui é que Ele dá a luz para a gente. Ele liberta a gente dessas amarras das tradições. Cego é aquele que não quer enxergar. Olha o versículo 18. Os fariseus tinham essa atitude, os judeus tinham essa atitude. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Gente, o cara era cego, está vendo, mas eles não acreditavam de jeito nenhum. Por quê? Porque isso ia contra a sua tradição. Isso ia contra aquilo que eles estavam seguindo. Cego é aquele que não quer enxergar. Abre os seus olhos para Jesus, não para a religião. Mas você é pastor, você está falando da sua religião. Não, você acha que a religião batista vai ajudar você a ir para o céu? A religião não vai ajudar nada. Nós estamos aqui reunidos hoje porque nós queremos seguir Jesus. A partir do momento em que a Igreja Batista deixar de seguir Jesus, eu vou convidar você a sair junto comigo, tá bom? Nós só estamos aqui porque nós estamos seguindo Jesus. E queremos seguir cada vez mais de perto. Também, nós não estamos seguindo homens.
Nós não estamos aqui para seguir religião, não estamos aqui para seguir tradição, não estamos aqui para seguir homens. Os pais, você notou, quando os pais chegaram e chamados pelos judeus para serem inquiridos se realmente ele era o filho deles ou não, se era cego mesmo ou não, viraram para eles e falaram: ele tem idade, ele que se vire. Eu não quero saber dessas coisas ruins para mim, não. Não quero perturbação. Por quê? Porque eles estavam temendo quem? Os próprios judeus. Eles temiam o que esses homens podiam fazer com eles, expulsá-los das sinagogas, da sinagoga, que era a igreja deles, né, naquela situação, ou coisas assim. Gente, nós não estamos aqui para temer homens, nós estamos aqui para temer o Senhor. Não precisamos temer pessoas, familiares, líderes, pastores, padres. Nós estamos aqui para seguir o Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui. Você está aqui para que a luz de Deus brilhe através de você. É para isso que você está aqui. Olha o que ele disse no versículo 4. Quando ele estava ensinando isso para os apóstolos. Os apóstolos nem sabiam o que ele ia fazer. Mas ele virou e falou assim, versículo 4: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. E enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele está falando aqui que nós precisamos brilhar para Jesus. Enquanto ele estava aqui, ele fazia isso. Depois que ele saiu, passou a ser a nossa vez. Nós estamos aqui para brilhar para o Senhor Jesus Cristo. É interessante porque você viu que o cego, ele deu testemunho várias vezes daquilo que tinha acontecido com ele. No versículo 11, as pessoas perguntam para ele e ele responde: eu me lavei e agora vejo. Aí ele repete no versículo 15, quando os fariseus perguntam. Aí ele repete de novo no versículo 25, quando perguntam para ele de novo. Ele fala: eu era cego e agora vejo. E nos versículos de 30 a 33, ele dá uma lição para aqueles judeus, para aqueles fariseus. No versículo 30 ele fala assim: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Aí ele continua: ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Sabe o que foi isso? Foi um spá nesses caras. Ele virou para eles e falou: olha, eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu estou vendo. Para ser luz, gente, você não precisa falar mais nada a não ser o que aconteceu com você no seu coração. Para ser luz, você não precisa fazer uma lista de versículos decorados, nem decorar um plano de salvação. Basta você falar o que Deus fez na sua vida para as pessoas. Nós estamos aqui para isso, para sermos luz diante das pessoas. Você está aqui para que a luz brilhe através de você. E você está aqui também para que a luz de Cristo brilhe em você. Em você. O cego, olha, ele foi entendendo o que Jesus era. Se a gente pegar a história de novo, no versículo 11, quando perguntaram para ele quem é que tinha feito isso, ele falou: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva e me curou. Chamou Jesus de quê? De homem. Foi uma pessoa. Quando ele começou a ser inquirido e ele começou a raciocinar mais a coisa, no versículo 17 ele já não estava mais falando que era um homem. Ele estava falando que ele era um profeta. Alguém enviado por Deus. Um homem que devia
receber esse poder vindo de Deus. No versículo 27, ele já começa a falar que ele era um mestre, alguém que devia ser seguido por discípulos. E aí, no versículo 33, um enviado por Deus. Mas no versículo 38, quando Jesus se mostra para ele declara a sua fé no Senhor. Ele fala, eu creio, e o adora. Ele estava considerando Jesus o seu Deus. Nenhum judeu adorava qualquer outra coisa senão Deus. Jesus aqui passa a ser o Messias dele. Entrou no seu coração. A minha pergunta é, quem é Jesus para você? Porque lembra, olha o versículo 8, capítulo 8, versículo 12 de novo. Ele é a luz do mundo e quem o segue não anda em trevas. Jesus já tirou você dessas trevas. Você já abriu o seu coração para que a luz de Cristo entrasse no seu coração de verdade? Porque se você não fez isso até agora, essa é a oportunidade para você fazer. Você não precisa continuar no escuro. Você não precisa continuar em trevas. Deixa o Senhor Jesus Cristo entrar no seu coração. Deixa a luz do Senhor invadir a sua vida. E você vai receber, pela graça do Senhor, o presente da vida eterna. Como é que é a sua condição hoje? Eu quero encerrar por aqui hoje, tá? E eu quero que você reflita nessa condição que Deus tem ensinado para você agora. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, essa é a hora para você receber. Grupo de louvor, pode vir. Nós vamos cantar mais uma música agora que fala justamente a respeito dessa introspecção que a gente tem que ter. Ele fala que é um pedido para Deus, para que Ele possa sondar a gente. Deus sabe a sua condição. Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. E se você já entregou a sua vida a Cristo de verdade, então não se feche para Ele. Se essa é a sua vontade hoje, entregar a sua vida a Cristo, quando nós começarmos a cantar a música, levanta aí do seu lugar e venha sentar aqui no primeiro banco, porque eu quero orar por você. Eu quero que você entregue hoje a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem vai lhe dar a vida eterna e vai tirar você desse mundo de trevas. Vamos ficar em pé? Então logo comece a música, se esse é o seu desejo, venha até aqui à frente e nós vamos orar por você.